Fala galera, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Empresário de Igor Coronado se manifesta oficialmente e desmente informação sobre Flamengo. O agente do experiente meia desmentiu a informação de que o jogador teria sido oferecido ao rubro-negro carioca. Coronado foi oferecido ao rubro-negro carioca? Nos últimos dias, surgiram muitas especulações de que o meia Igor Coronado, do Al Ittihad, da Arábia Saudita, poderia estar de saída do time árabe e estaria sendo oferecido ao Flamengo para 2024. Esse assunto vem tomando conta do noticiário esportivo e das redes sociais. Até polêmicas surgiram sobre o fato de o CRF não ter sinalizado interesse em um primeiro momento. Agora, o empresário de Igor Coronado, Rafael Brandino, se manifestou oficialmente pela primeira vez sobre essa situação de que seu jogador teria sido oferecido ao Mengão. Ele negou que isso tenha acontecido e o único contato feito partiu do Mengão. Nunca ofereci e jamais autorizei nenhum outro agente a oferecê-lo. Pelo contrário, houve um contato feito do Matheus Bacci, filho do Tite, diretamente ao Igor, perguntando como estava a situação dele no Ittihad, revelou o agente. Mais bastidores expostos pelo empresário. Brandino ainda voltou a reforçar que, diferente do que vem sendo noticiado, o seu jogador não está sendo oferecido ao rubro-negro carioca com insistência, já que seu contrato com o Al Ittihad, da Arábia Saudita, segue ativo. Vale destacar que Igor Coronado também vem tendo seu nome fortemente especulado no Corinthians. Porém, uma vinda do atleta ao Brasil passar por uma saída do futebol árabe. Não existe essa história de que estão insistindo com o nome do Igor no Flamengo. Sobre a situação de Igor Coronado no Flamengo, gostaria de esclarecer que eu nunca ofereci e jamais autorizei nenhum outro agente a oferecê-lo, iniciou o agente. Pelo contrário, houve um contrato feito do Matheus, filho do Tite, diretamente ao Igor perguntando como estava a situação dele no Ittihad. Não existe essa história de que estão insistindo com o Igor no Flamengo, completou Rafael Brandino. Meia está de saída da Arábia? Uma informação que havia sido trazida anteriormente pelo empresário Rafael Brandino foi sobre a situação contratual do medalhão no Al Ittihad, da Arábia Saudita. Vinha sendo especulado que ele poderia rescindir com o time árabe. O que foi ventilado recentemente foi que vários times estariam de olho na situação do atleta, pois ele estaria deixando o time. Ele teria perdido espaço depois da chegada do treinador argentino Marcelo Gallardo. Porém, de acordo com o agente, que gere a carreira do jogador de 31 anos, não é bem assim. Ele afirmou que apesar de haver divergências no clube, a situação de uma possível rescisão está bem longe de acontecer no momento. Hoje, a rescisão está longe. Existe uma divergência no Ittihad, entre donos e a comissão técnica, e a situação esfriou bem em relação à rescisão. Estamos bastante pessimistas. No futebol, tudo pode acontecer, mas estamos pessimistas no momento, revelou em entrevista para a ESPN. Reviravolta. Flamengo não tem acerto com Léo Ortiz e Vene expõe a verdade. Durante o dia, alguns veículos chegaram a noticiar que houve um acordo do Flamengo com o zagueiro, mas o jornalista negou. Novela no Flamengo por Léo Ortiz. Léo Ortiz tem sido a novela do Flamengo neste começo de ano. A operação envolvendo o zagueiro pode ser definida nesta semana. Haverá uma reunião para resolver a situação de uma vez por todas. Tudo pode acontecer, seja com um acerto ou com uma desistência do rubro-negro. O desejo do Bragantino era negociar o zagueiro com o futebol europeu, mas com o mercado por lá fechando, não existe mais essa possibilidade. Segundo informações de Vene Casagrande, Flamengo e Bragantino afirmam que não procede a informação de um acordo por Léo Ortiz, conforme foi publicado anteriormente por alguns veículos da imprensa. Zagueiro, inclusive, será relacionado para o próximo jogo do Paulistão. O Bragantino pediu algo em torno de 12 milhões de euros, 64,1 milhões de reais. O valor foi reduzido para 10 milhões de euros em janeiro, 53,4 milhões de reais. Valores do negócio. Atualmente os valores estão em cerca de 8,5 milhões de euros, 45,4 milhões de reais. Na sua última oferta, o Flamengo formalizou uma nova proposta bem próxima dessa quantia, mas não chegou nas cifras. Os cariocas não abriam mão de que haja um valor fixo e um complemento em bônus. Mas o Massa Bruta entende que algumas metas estipuladas devem estar no contrato para uma melhor composição de valores. Essa redução nos valores foi possível porque Léo Ortiz abriu mão de algumas compensações financeiras para facilitar o negócio. Aos 28 anos, ele entende ser uma boa neste momento da carreira ir para o mais querido. A janela para contratações no Brasil vai até o dia 7 de março, mas o rubro-negro quer definir rapidamente.
Se não tiver êxito, vai atrás de alguns nomes que já estão sendo monitorados pelo departamento de futebol. Contratações do Flamengo em 2024. A contratação de um defensor é prioridade no Flamengo, que ainda sofreu 2 perdas em relação ao grupo do ano passado. Pablo foi emprestado para o Botafogo e Rodrigo Caio ainda está livre no mercado da bola. O clube conseguiu concretizar as chegadas de La Cruz e Matias Vina, também com área de novela. O primeiro já fez a sua estreia de forma oficial, enquanto o lateral deve atuar no próximo dia 10. Enquanto isso, o clube também procura reforços para outras posições. Depois da defesa, a diretoria pretende fechar com um ponta-direita, que consiga competir com Luiz Araújo. Até o momento não houve nomes revelados. Outras opções que o Fla deve observar são atletas que podem fazer a função de primeiro volante, com poder de marcação e ótima saída de bola. Um meia de criação também está sendo melhor avaliado, com Igor Coronado sendo especulado. Fim de ciclo. Dirigentes do Flamengo querem a saída de Gabigol. Existe uma grande irritação de alguns dirigentes e conselheiros do clube com o camisa 10 rubro-negro. Situação de Gabigol no Flamengo. A situação de Gabigol no Flamengo ganhou novos capítulos na última semana, após o pênalti perdido diante do Vasco da Gama. Existe uma grande irritação de alguns dirigentes e conselheiros do clube com o camisa 10 rubro-negro. O entendimento dentro do Flamengo foi de que houve certa displicência e que Gabriel deveria ter feito a cobrança de pênalti de maneira mais segura, pelo momento do clássico pelo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. A informação foi do jornalista Mauro César. Além disso, muitos dirigentes dos bastidores do clube estão afirmando para Landim que é o momento para encarar que existe um fim de ciclo com o atacante, que se tornou ídolo com as conquistas de Libertadores da América. Existe um entendimento desses dirigentes de que o atacante não tem que renovar o seu contrato e ir embora do clube a partir de dezembro. Uma alternativa seria de uma venda no meio do ano, para garantir uma quantia aos cofres do clube. Landim e Braz ainda seguram o camisa 10. Neste momento, somente o presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol Marcos Braz são defensores do camisa 10 e entendem que ele vai voltar ao alto nível. Mesmo na reserva, Tite também conta com o jogador rubro-negro. Ambos entendem que além do fator técnico, o fato de ter investido alto no jogador também pesa. Não querem apenas liberá-lo gratuitamente para outro clube e sim, ao menos, conseguir uma boa quantia em uma venda futura. Outro fator que pesa é a da concorrência. Caso Gabigol saia do Flamengo e tenha sucesso com outra camisa no futebol brasileiro, os dirigentes estariam fortalecendo um rival direto na briga por títulos em cenário nacional. As conversas para a renovação de contrato foram paralisadas no fim do ano passado e ainda não houve acordo. A diretoria não tem pressa e até agendou conversas para este mês, após a chegada de reforços, mas elas ainda não aconteceram. Evaristo de Macedo defende Gabigol. Evaristo de Macedo, ídolo do Flamengo, sai em defesa de Gabigol após o jogador perder um pênalti no Clássico dos Milhões. Ele acredita que merece ser mais valorizado e sabe de sua responsabilidade. Gabigol é o camisa 10 da Gávea. Sabe de sua responsabilidade. Não se escondeu na hora do pênalti. Bateu no seu estilo, mas com pouca força, dando chance ao bom goleiro vascaíno. Faz parte da vida de um ídolo, de um goleador. Voltará à sua melhor forma. Torço por ele. Abraços, disse Evaristo nas suas redes sociais. Depois de 6 meses, Gabigol voltou a marcar um gol com bola rolando pelo Flamengo. O feito ocorreu na noite desta quarta-feira, 31, diante do Sampaio Corrêa no Mangueirão, pelo Campeonato Carioca. O último gol do camisa 10 com bola rolando tinha sido no dia 26 de julho do ano passado, na vitória por 2-0 em cima do Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil em Porto Alegre. Já seu último gol de fato foi de pênalti, no triunfo por 3-2 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, no dia 20 de agosto. Flamengo esquece 21 milhões de reais e crava novo valor para liberar Thiago Maia. Volante do Fla já deu sinais de quando pode definir seu futuro com o Inter. Flamengo resolvendo casos pendentes. No passo a passo, o Flamengo vai resolvendo situações pendentes no seu departamento de futebol. Nesta terça-feira 6, finalmente conseguiu fechar o acordo para a contratação de Léo Ortiz. Depois de muita conversa, reviravoltas e até certa animosidade, o Mengão definiu o seu zagueiro dos sonhos. Porém, a repaginação, ainda em curso, precisa da solução para mais um caso que ainda tem a ponta solta na Gávea, além da polêmica renovação de Gabigol. Trata-se do caso de Thiago Maia, que não deve seguir no mais querido e está próximo de um acerto com o Internacional. Segundo informação do jornalista Fred Gomes, do portal Globo Esporte,
o volante já externou uma data para resolver sua situação. De acordo com a apuração, Maia tem a expectativa de resolver o segmento de sua carreira até o final de semana. Entretanto, o Mengão também tem o seu anseio nas negociações. Quanto o Flamengo quer por Thiago Maia? Isso porque a direção rubro-negra quer que o Inter aumente o que foi ofertado até o momento. Thiago Maia está nos planos da equipe gaúcha desde o final de 2023, e logo no início de 2024, indicou que poderia desembolsar 4 milhões de euros, 21,3 milhões de reais. No entanto, o Flamengo espera que uma nova oferta seja realizada no valor de 5 milhões, 26,6 milhões de reais, já que em avaliação nos bastidores, foi definido que tal valor é mais adequado para a liberação do volante. O fato de Eduardo Coudet ter o meio-campista como uma prioridade no elenco do Inter, deixou Thiago Maia bastante confiante com a possível mudança. Porém, caso as tratativas fracassem, o jogador não vê problemas, pois está satisfeito com sua jornada no Fla. O meio-campista tem treinado com o elenco, pois foi reintegrado ao grupo, mas sua escalação para os próximos duelos é bem improvável, já que a prioridade é a definição de seu futuro antes que seja acionado. Se a negociação de Thiago Maia fracassa, importante ressaltar que Maia tem contrato com o Mengo até o final de 2026, e embora tenha outros clubes interessados em seu futebol, um fracasso nas conversas com o Inter pode fazer com que ele fique mais um tempo no ninho do urubu. Equipes da Rússia, Ucrânia, Turquia e mundo árabe podem ser o destino, pois estão em período de abertura para abrir negociações, porém, é o Inter quem chegou mais perto de fechar com o volante. Tanto que, como explicado anteriormente, basta que a proposta seja retomada com os valores almejados pelo Fla. Entretanto, enquanto aguarda o desfecho de Thiago, o clube agiliza a saída de Mateuzinho e já externou sua única exigência ao Corinthians. Contudo, sem Thiago Maia, o Mengo se prepara para o jogo da próxima rodada do Campeonato Carioca, que acontece contra o Botafogo nesta quarta-feira, 7 no Maracanã. No momento, o mais querido está na sexta colocação com 9 pontos. Sonho do Flamengo, Carlos Vinícius pode assinar com outro grande clube. Brasileiro está na lista de dispensa da equipe do Fulham. O atacante Carlos Vinícius entrou no radar de várias equipes do Brasileirão nas primeiras semanas desta janela de transferências. Flamengo e Bahia foram os principais interessados em sua contratação, e realizaram algumas sondagens pelo jogador. Apesar do interesse, o negócio acabou não evoluindo, deixando espaço para outros clubes que estavam de olho no atleta. Nesta semana, outro grande clube entrou na disputa pelo atacante e espera poder acertar a sua contratação nos próximos dias. Real Betis quer Carlos Vinícius. O jornal Sky Sports reporta que a equipe do Real Betis entrou com força na disputa pela contratação de Carlos Vinícius. A equipe está negociando a saída do atacante William José, e já observa o mercado em busca de possíveis substitutos para o centroavante. O nome de Carlos Vinícius é o que mais agrada à comissão técnica e à diretoria. No momento, nenhuma proposta oficial foi realizada por parte do clube espanhol. A equipe ainda espera o andamento da janela de transferências para poder avançar pelo jogador. Além deles, é reportado que outras equipes europeias também observam a situação do camisa 9. O Augsburg da Alemanha é outro presente na briga por Carlos.